cheguei lá, era 10 horas da manhã. Quando eu fui sair, eu cheguei em casa, era 6 horas da noite. Daqui para Itapajé, você numa moto, só, sem acompanhamento, né, sem nenhuma lógica, né? Na situação que eu estava, que qualquer hora eu poderia, né, ter perdido a vida sem eu mesmo nem pressentir, né? Professora Lucielba Bezerra já sente na pele os prejuízos causados pelo processo de agregação da comarca de Irauçuba. No início deste ano de 2023, o Tribunal de Justiça do Ceará incluiu a comarca do município no processo de reestruturação judiciária. O Fórum de Irauçuba, assim como alguns outros fóruns do nosso estado, do Ceará, está em processo de agregação para uma comarca maior. No caso da nossa comarca, seria agregada a comarca de Itapajé. Isso já aconteceu em algumas comarcas, né, de fato são agregadas. A gente pode usar como exemplo a comarca de Tejuçuoca, que atualmente é agregada, comarca de Irauçuba. E após alguns estudos, o Tribunal de Justiça decidiu que Irauçuba poderia ser agregada à comarca de Itapajé. Desde março deste ano que o Fórum de Irauçuba não recebe mais processos novos. Quem quiser protocolar qualquer procedimento na Justiça, simples que seja, tem que se dirigir ao Fórum de Itapajé. A partir dessa portaria, Irauçuba passou a focar nos processos já existentes, os processos antigos, com o fim de dar baixa na maioria desses processos, né? São processos que tramitavam desde antes dessa portaria de março de 2023 e que a Irauçuba iria cumprir o andamento desses processos até dar baixa na grande maioria. Hoje nós temos um acervo aí de cerca de 2.300 processos e até inclusive nessa portaria foi dado um prazo desse processo de agregação até o fim de janeiro do próximo ano. Então, até o fim de janeiro do próximo ano, Irauçuba tem que dar baixa no máximo de processos para poder agregar Irauçuba a Itapajé. O diretor explica qual vai ser a função do Fórum de Irauçuba após a conclusão do prazo estabelecido pela portaria. Irauçuba passa a ser, de fato, comarca agregada de Itapajé e os novos processos continuarão sendo protocolados, tramitando em Itapajé, e os processos restantes que não foram finalizados também passam a tramitar, né, comarca de Itapajé. Quem irá dar andamento nos processos serão os servidores das comarcas, das varas de Itapajé, né, e Irauçuba passa a ter um atendimento para consultas, né, de processo. As audiências, por hoje serem todas virtuais, poderão acontecer aqui, as partes morando aqui, né? Embora o processo tramite em Itapajé, as pessoas vão ter essa possibilidade de participar de audiência aqui, porém de forma virtual. A medida também preocupa profissionais do direito, que veem dificuldades no acesso à justiça. Eu vejo esse momento de agregação da comarca de Irauçuba à comarca de Itapajé como um prejuízo, né? Essa centralização, essa unificação em apenas uma comarca para o exercício do Poder Judiciário tem sido realmente um prejuízo, levando em conta que isso vai na contramão da evolução em qualquer outro serviço, porque, por exemplo, a tendência é justamente tornar um serviço mais eficiente, mais célere, e para isso existe a descentralização, existe a delegação de funções, né, em que outros órgãos, por exemplo, podem fazer o mesmo trabalho. E eu vejo isso como um primeiro ponto negativo a respeito dessa agregação. O primeiro gargalo, a primeira dificuldade dessa situação é justamente a distância da comarca agregadora, né? Isso vai impactar bastante, porque assim, nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm direito, mas muitas vezes não vai atrás. Por quê? Porque acha difícil. Então, se a pessoa já achava difícil ter acesso ao judiciário, tendo uma comarca na sede do município dela, tendo um fórum para atendê-la, quanto mais ter que se deslocar para outro município, ainda mais distante. Então, eu acredito que essa questão da distância é preponderante em toda a situação.
Para a professora Lucielba, que busca por justiça após sofrer violência doméstica, além da dificuldade de acesso, também existe uma superexposição, medo e falta de apoio. Foi preciso eu sair da minha localidade, quer dizer, do meu município, para ir para outro, né, e tentar resolver. Fazer depoimento com outras pessoas, praticamente sozinha, né, sem ter ninguém para me acompanhar na hora, porque o caso já estava estendido, tinha começado num canto, terminado no outro, e assim repassando para outro canto. Isso sendo eu, né, tendo condições de me locomover, né, com transporte e tudo. Só que eu acho assim que a gente se expõe demais. Você sentiu medo quando lá esteve para essas audiências? Senti medo, senti vergonha, né? E falta, né, de alguém que desse um apoio a gente ali, porque assim, apesar de eu ter sido bem tratada, que eu não fui maltratada em momento algum, eles, né, sempre me respeitando, sempre me ajudando, sempre me dando força, né? Se fosse aqui o atendimento, você acha que seria diferente? Seria melhor? Seria porque a gente conhece, né, as pessoas, né, todo mundo se conhece, né? Muito difícil a gente não conhecer um ao outro, né? Aí tem aquele apoio maior, aquela garantia maior com a gente, né? O caso também chamou a atenção das autoridades locais. No dia 13 de março, a prefeita Patrícia Barreto participou de audiência com o presidente do tribunal, Dr. Abelardo Benevides, onde solicitou uma revisão da decisão. Tendo em vista o possível prejuízo à população, a prefeita, né, a Patrícia, foi junto com o líder político Nonatinho, além disso, com o deputado Osmar Baquite, falar com o presidente do tribunal, que os recebeu, e lá eles passaram toda a situação de Irauçuba, no sentido de que existe um temor, né, dos gestores do acesso à justiça da população. Em relação às atitudes e às ações da prefeitura, né, para que possa resolver o problema, foi protocolado, ainda no início do ano, a prefeita protocolou um pedido, né, de suspensão e posterior retorno da decisão, né, e simplesmente em setembro nós protocolamos também um outro pedido reforçando e informando com novos dados atualizados de novos processos que entraram, para reforçar e consubstanciar mais ainda a necessidade que tem o município de Irauçuba em continuar sendo comarca sede do Tribunal de Justiça. Então, por enquanto, nós não temos ainda nenhuma posição definitiva. Irauçuba é um município em desenvolvimento, né? Então é um município que está sempre procurando se desenvolver, crescer, e você deixar de ter um poder judiciário atuante no município, acredito que seria um certo prejuízo para o município, né? Seria, de certa forma, um retrocesso. Quando você tem um município que vem em crescimento econômico, político, de desenvolvimento social, com altos índices, como Irauçuba, você retirar a comarca sede, ou seja, você tirar o fórum daqui, não o fórum, estrutura física e tudo, mas o central de trabalho e tudo, vincular a Itapajé, é um retrocesso. Por quê? Porque os mais afetados são os que mais precisam. Eu entendo como advogado que isso é um retrocesso ao acesso à justiça do jurisdicionado irauçubense, do cidadão e da cidadã irauçubense que precisam, já precisaram ou ainda irão precisar um dia da justiça. É um retrocesso, porque muitas pessoas dependem de um serviço mais célere e eficiente, e a maneira que eles têm muitas vezes é de ter esse serviço sendo praticado na própria cidade. A única coisa que eu peço é que repense, medite, né, se isso vale a pena, se isso está ajudando, né, nós mulheres que todos lutam dizendo que estão lutando pela gente, né? Que eu acho que no momento, assim, pelo que eu passei, eu acho que é uma luta em vão,
certo? Eu penso assim, hoje eu estou bem, amanhã eu não sei, né? Então, assim, que as autoridades meditem nessa situação para aumentar mais. Não era para tirar, era para aumentar mais algo que chegasse até a gente em questão de proteção.